Olá pessoas, tudo bem? Vamos lá para o capítulo 30 de Êxodo. Ainda Deus está falando com Moisés acerca da lei, que são todas as especificações do tabernáculo, seus utensílios e todos os seus rituais. E hoje vamos para o altar do incenso, o preço da propiciação, a bacia de bronze, o óleo para as unções e o incenso. Faça um altar de madeira de acácia para o incenso. Será quadrado, com 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura. Suas pontas formarão com ele uma só peça. Então aqui está o desenho do altar dos incensos, que ele queimava com as brasas do altar de holocaustos. O altar de holocaustos lembra da morte de Jesus no Calvário pelo mundo. E ali tem todos os seus sacrifícios. Ficava fora do lugar santo. É o aroma agradável do altar de incenso, mostra a aceitação de Deus pelo sacrifício de Jesus. Este altar de incenso tem uma moldura de ouro ao redor, também chamado de coroa de ouro, para lembrar da glória de Jesus e sua aceitação de Deus Pai para ser o intercessor do povo a Deus Pai. O incenso lembra e aponta também para as orações dos justos pela intercessão de Jesus, já que tem a mediação de Jesus, as orações são atendidas. Esta é a parte espiritual, vamos continuar vendo a parte literal. Revista de ouro pura, a parte superior, todos os lados e as pontas, e uma moldura de ouro ao seu redor. Faça 2 argolas de ouro para cada lado do altar, abaixo da moldura, que sustenta as varas utilizadas para carregá-lo. Eu uso madeira de acácia para fazer as varas e revistas de ouro, mostrando a pureza e a nobreza deste imóvel. Coloque o altar em frente do véu, no lugar santo, que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa, que também é chamada de propiciatório, que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Ele fica na frente do véu, do lado de fora do lugar santíssimo. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente para o Senhor pelas suas gerações. As orações têm que ser usadas continuamente, de manhã e de tarde, e sempre as lâmpadas acesas, do Espírito Santo. Não ofereça nesse altar nenhum outro tipo de incenso, nem holocausto, nem oferta de cereal, nem derrame sobre ele as ofertas de bebidas. Tem que ser usado somente para aquele propósito. Uma vez por ano, Arão fará propiciação sobre as pontas do altar, a parte onde tem a firmeza, onde se agarrar sobre o altar, sobre as orações que seriam feitas ali no altar. Teria que fazer propiciação sobre o altar, teria que purificar o altar para aquele propósito que ele seria feito, para mostrar as orações e também para mostrar a aceitação de Deus pelo sacrifício de Jesus. Então teria que purificar esse altar lá no Velho Testamento. Essa propiciação, melhor dizendo, a expiação anual, será realizada com o sangue da oferta para a propiciação pelo pecado, de geração após geração. Este altar é santíssimo ao Senhor. Quer dizer, nas pontas do altar, quer dizer que para fazer a purificação do altar, a purificação no lugar onde se segurava, a purificação no lugar de segurança do altar, para dizer que todo o altar estava puro, estava seguro com a expiação que estava a ser feito pelo altar, para ser consagrado somente para aquilo, rezado pelo sangue da oferta de expiação pelo pecado, justamente isto. O dinheiro do resgate. O preço do resgate lembra o povo de que o perdão dos seus pecados tem a ver com um pagamento para a salvação, o resgate da sua alma. A moeda usada é ciclo de prata, e a prata é um símbolo de salvação, redenção, e é um dos materiais usados no tabernáculo. O valor simbólico de 6 gramas, com base no preço padrão de 12 gramas do santuário, é para que todos tivessem condições de pagar. E é um preço acessível, ninguém pagava mais ou menos.
independentemente da condição social. Isso é para apontar que a salvação e o preço pago por Jesus na cruz, que é o pagamento ou resgate de suas almas, não, ninguém pagava mais ou menos, quer dizer que todo mundo tinha acesso à salvação, ninguém era mais especial que o outro, independente da condição social. Isto era para apontar o pagamento, a salvação, que é o preço pago por Jesus na cruz. Está apontando para o preço pago de Jesus na cruz, que é o pagamento, o resgate pela sua alma. Se não pagasse, não teria aceitação de Deus por seus pecados e, consequentemente, teria problemas com pragas. O dinheiro em si foi usado com sabedoria para qualquer tipo de serviço no tabernáculo. Essa é a parte espiritual. Agora a parte literal. Então disse o Senhor a Moisés: quando você fizer o recenseamento, que é a contagem dos israelitas, mas é só para os homens, cada um deles terá que pagar ao Senhor um preço pelo resgate por sua vida, ao que for contado. Desta maneira, nenhuma praga virá sobre eles quando vocês o contar. Cada recenseado contribuirá com 6 gramas, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Os 6 gramas serão uma oferta ao Senhor. Todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta em dinheiro. Os ricos não contribuirão com mais, nem os pobres darão menos que 6 gramas, quando apresentarem ao Senhor esta oferta por aceitação por sua vida. Receba dos israelitas o preço da expiação, a melhor tradução aqui, e não propiciação, e use-o para o serviço da tenda do encontro. Será um memorial perante o Senhor em favor dos israelitas, para fazerem expiação por suas vidas. O perdão dos seus pecados tem a ver com isso. Agora a bacia para as lavagens, a parte espiritual. A bacia de bronze, melhor dizendo de cobre, que é um material mais nobre que o bronze, usado obviamente para tirar a sujeira das mãos e pés, literalmente. E é um sinal de reverência, de respeito, tirando a sujeira ali do corpo. É para indicar que estava limpo. Agora, espiritualmente, nada mundano, para fazer qualquer tipo de serviço sagrado. Faça uma bacia de cobre, com uma base de cobre, para se lavarem. Coloque entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água para purificação. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com a água da bacia. As mãos e os pés que eram mais sujos, né? Toda vez que para poder manusear e para poder andar ali no meio do tabernáculo de maneira digna para o serviço sagrado. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram, porque estão na presença de Deus. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo, lavarão as mãos e os pés para que não morram. Esse é um decreto perpétuo para Arão e seus descendentes de geração após geração. Quando também se aproximarem do altar, do holocausto, para ministrar ao Senhor, apresentarão uma oferta preparada no fogo, para se lavar. Toda vez que entrarem na tenda do encontro e quando fazer os holocaustos. Quando também se aproximarem do altar para ministrar ao Senhor, apresentando uma oferta preparada no fogo. O óleo da unção. Em seguida o Senhor disse a Moisés, a parte espiritual: os óleos para unções, tudo era sagrado e somente era usado para coisas de Deus e não para outras. Por isso era consagrado com unções de óleo especial para isso, e o incenso em si também e seus ingredientes, porque era sagrado somente para aquilo, não para outras coisas, e os seus ingredientes não poderiam ser usados para outras coisas. Junte as seguintes especiarias: 6 kg de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 kg de canela, 3 kg de cana aromática, todos têm cheiros agradáveis, 6 kg de cássia com base no peso padrão do santuário, que é doce, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções.
Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro e os seus utensílios, o altar de incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com sua base. Os seus o consagrará e serão santíssimos, muito santo, e tudo o que neles tocar se tornará santo. Todos os utensílios imóveis é consagrado para o serviço a Deus. Unjarão e seus filhos e consagra-os para que me sirvam como sacerdotes com este óleo. Diga aos israelitas: este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Então a unção quer dizer que está se consagrando uma pessoa ou alguém, algum objeto para o serviço de Deus. Não derrame sobre nenhum outro homem e não faça nenhum outro óleo para a mesma composição. É óleo sagrado e assim vocês devem consagrá-los. Quem fizer óleo como esse, ou usá-lo ou em alguém não seja sacerdote, será eliminado no meio do seu povo, teria que ser morto. Que usá-lo e consagrar alguém está fora do propósito de Deus, vai ter que ser morto, porque ali somente para o serviço sacerdotal do tabernáculo, a preparação do incenso agora. Disse ainda o Senhor a Moisés: junte as seguintes essências: bálsamo, ônica, galbano e incenso puro. Isso aqui a gente já tinha falado sobre esses elementos, todos em quantidades iguais. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. Levará sal e será puro e santo. Levará sal, quer dizer que tem a ver com coisas que tem gosto, tem prazer ali. As orações têm prazer, a obra de Jesus para a glória de Deus é aceitável, tem prazer de Deus, é puro e santo. Moa parte dele até virar pó e coloque-o diante das tábuas da aliança, perto das tábuas da aliança de Deus, na tenda do encontro, a casa de Deus, onde me encontrarei com você. O incenso lhe será santíssimo, muito santo. Não faço nenhum outro incenso com a mesma composição para uso pessoal. Considero-o sagrado, reservado para o Senhor. Quem fizer um incenso semelhante para usufruir sua fragrância será eliminado do seu povo, será morto. Então a gente viu aqui as partes espirituais, que é isto, e a parte literal do capítulo 30 de Êxodo. O capítulo 31 é as últimas especificações de Deus para Moisés, que tem a ver com a lei. Tudo isso faz parte da lei que Deus está falando para ele lá no Monte Horebe, que também é chamado de Monte Sinai. E no 32 vai acabar a interrupção destas instruções. Então este é o capítulo 30 de Êxodo. Espero que vocês tenham entendido. E até o próximo capítulo do Êxodo e da Palavra de Deus Jesus. Até mais, pessoal. Tchau.